Paz do Senhor, amadas. Uma alegria estar aqui nessa casa. Como a Paula me lembrava, há um ano atrás eu estava pregando, mas era aqui, Paula? Ah, na inauguração. Isso mesmo. Que coisa linda, é verdade. Deus é muito bom. Deixa eu me organizar aqui. Então, amadas, vamos para mais um momento na presença do Senhor. Eu sempre fico muito feliz quando venho nessa casa, né? Essa casa tem sido gerada com tantas lágrimas, tanto empenho, tanta dedicação, tanta luta por esse casal guerreiro aí. Que eu sempre digo, eles são tão novinhos, mas o Senhor tem derramado uma unção, uma graça sobre a vida deles. E como a gente conversava, né? Só recebe, através da vida de vocês, quem honra a autoridade que Deus está colocando sobre vocês. Então, aqueles que honrarem vocês, apesar de vocês serem ainda novos, como o Lucas falava, que ele, perto dos pastores aqui da região, ele é um guri, um fedelho. Mas assim como Deus esteve com Davi, com Samuel, que eram ainda meninos, né, o Senhor está com ele. E eu contei uma experiência hoje para eles, contei várias coisas assim, do que eu tenho vivido, que eu tenho falado, que Deus tem falado comigo. E aí eu contei uma experiência, a gente conta as experiências boas, mas a gente conta as experiências ruins também, porque servem de aprendizagem. E eu falava para ela que numa determinada situação, havia uma pessoa ministrando num lugar, eu digo para ela assim, eu não consigo nem lembrar quem era, nem lembrar onde era, que situação era, mas essa situação me marcou. Porque era um ministro de louvor que estava cantando e estava ministrando ali, e eu não sei por que eu olhei para aquele ministro ali e eu disse assim, ai, não sei se esse ministro é de Deus, se não é. Ai, não conheço esse ministro, fiquei assim, com o pé atrás. Sabe quando a gente fica com o pé atrás com uma pessoa? E eu, no meu coração, eu desprezei aquele ministro. No meu coração, eu desprezei, fiquei assim, não sei. A graça de Deus foi tão abundante naquele lugar, que todo mundo recebeu, menos eu. Por quê? Porque no meu coração, eu desprezei o servo do Senhor. E era isso que a gente falava. Às vezes a gente olha o exterior, a gente olha a pessoa, mas é um servo de Deus. E por ser um servo de Deus, nós precisamos honrar. Porque o servo, ele não é nada mesmo. Não é? Nós não somos nada mesmo. Né? Nós somos vaso de barro. Mas a glória que está sobre nós é do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, então. Culto de mulheres. Vamos começar lá em Provérbios 31. Eu sei que vocês já conhecem essa palavra, sabe, de cor. De trás para frente, de frente para trás. Provérbios 31. Nos fala sobre a mulher exemplar, mulher de Provérbios. Quem já ouviu falar sobre a mulher de Provérbios? Então, poxa, pastora, vai falar de novo, mais uma vez, sobre a mulher de Provérbios. Olha o desprezo com a palavra. Então, essa mulher, para mim, ela é o exemplo aqui da mulher ideal, né? A minha Bíblia, inclusive, diz assim, ó, a mulher exemplar. Para mim, esse texto aqui nos fala de uma mulher, para mim essa mulher é o protótipo do que Deus criou para a mulher ser. Deus está dizendo assim, ó, eu criei a mulher, é para ser dessa forma, é para agir dessa forma, é para ser assim. Só que
no decorrer da caminhada, a gente foi se descaracterizando daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós vemos aqui que a mulher exemplar é uma mulher que ela era uma empreendedora, era uma administradora, era uma mulher bem-sucedida, era uma mulher organizada, era uma mulher feliz. Aqui fala que ela se vestia como rainha, ela se vestia de linho fino e de púrpura. E às vezes a gente olha para esse texto aqui e acha que ser essa mulher aqui é algo inatingível. Não tem como dar conta. Aqui diz que ela levanta cedo, ela não come o pão da preguiça. Aqui diz que antes, quando o inverno chega, quando chega a neve, os seus familiares todos já estão com a roupa, já com o agasalho. Então ela já tricotou, já fez, lá no tear, que era antigamente, né? As roupas de frio para sua família. Então é uma mulher que ela anda na frente. Ela levanta cedo, ela dá função às servas, ela é empresária, ela vende, ela trabalha. Poxa, e às vezes a gente mal consegue dar conta, né, do nosso mundinho, da nossa própria vida. Que, olha que diz que ela se veste de linho fino e púrpura, né? Ai, coisa linda, imagina o marido chegando em casa e a gente vestida de linho fino e púrpura, plena, lady, linda, maravilhosa, cheirosa. A realidade não é essa. O marido chega em casa, a gente está com o cabelo desse tamanho. Muitas vezes eu esperei o Fabiano na porta de casa com um dos filhos. Ou era a Júlia ou era o Samuel. Aí eu já estava na porta aqui, né? Aí ele chegava e eu dizia, tua vez. E ó, alinhava. Eu digo assim, meu horário acabou, é contigo agora. E o coitado do marido ficava lá, não conseguia nem chegar em casa, porque eu já estava na porta esperando. Porque quem tem bebê sabe que tem horas que bate o desespero, né, Paulinha? Tem horas que dá vontade de sair correndo. E aí tu olha a casa, é aquele monte de coisa para fazer. E é tão bom, tão bom, tão boa a rotina da casa que todo dia ela acontece. É pra gente não sentir falta. Tão bom, todo dia tem de novo, de novo, de novo, né? Então, a gente olha para essa mulher aqui, poxa, essa mulher ela é perfeita, né? Essa mulher é a mulher que eu gostaria de ser. Mas eu nunca vou conseguir chegar a essa mulher aqui. Impossível, é inatingível isso. A vida que eu levo, nunca vou conseguir. Mas essa mulher aqui, ela tem um segredo. Para ela encarar o dia a dia dela, os desafios do dia dela. Para ela encarar a rotina dela, para ela encarar a criação dos filhos, para ela encarar o trabalho, para ela encarar o maridão também, que a gente sabe que não é chuchu. Aqui os meninos estão aqui, mas assim, ó, lá em Bagé, eu tenho feito assim, pode ficar hoje que eu não vou falar nada demais, tá? Lá em Bagé eu estou pedindo para os meninos sair. Eu digo assim, os meninos saem, pode sair todo mundo que eu posso falar à vontade. Mas hoje não vai ter, pode ficar. Fica que hoje eu vou bater de leve. Não, a gente sabe que a vida a dois não é fácil, né? Eu tenho certeza que 100%, ou vamos dizer que quase 100% das pessoas que estão aqui e que são casadas, casaram com alguém que é diferente de si. Não é? É diferente. Os iguais não se atraem. O que se atrai são os opostos. É a química da vida. Os opostos se atraem. Então, se o marido gosta de A, tu até pode ter afinidades. A gente tem afinidades, né? A gente não vai casar com alguém que não tem afinidade nenhuma. Então, a gente tem afinidades. Mas se o marido gosta de A, a esposa gosta de B. Se o marido gosta de C, a esposa quer D. E é difícil essa convivência. Esses dias o pastor descreveu o dia perfeito para mim. Ele disse assim, o que nós vamos fazer hoje? Era um dia que a gente estava com a agenda sem nada.
Só que antes de eu responder, ele começou a debochar de mim e dizer assim, ó, eu vou descrever o dia perfeito para ti. E aí ele começou a descrever. O dia perfeito para mim era estar em casa. Aí ele dizia assim, tu vai fazer tal coisa e tal coisa. Aí 8 horas da noite, tu vai botar o teu pijama de plush. 11 horas tu vai estar deitada, dormindo. É isso, eu digo, é um dia perfeito para mim. Porque eu gosto de estar em casa. Eu amo estar na minha casa. Eu sou muito caseira e ele é rueiro. Ele gosta de estar na rua. Ele tem que estar fazendo alguma coisa com alguém. Ele tem que ir em algum lugar. Ele tem que ver uma ovelha. Eu digo, ele não vive sem as ovelhas. A gente é diferente, mas a gente se completa. A gente faz um equilíbrio. Né? Eu faço ele andar um pouco mais devagar e ele me acelera um pouco mais. E assim a gente vai indo. Por isso que Deus nos completa. Agora, tu imagina 2 paradão que não saísse de casa para nada, que hibernasse o inverno inteiro. Porque, para mim, frio, ninguém podia trabalhar no inverno. Devia ser crime. Dia de chuva, para que sair de casa? Né? Então, é assim. Deus nos dá um equilíbrio. E essa mulher aqui, para encarar todos esses desafios que nós como mulheres temos, ela tem um segredo. E eu quero que tu vá lá no versículo 25 de Provérbios. Ela fala como que ela consegue ser e ter esse padrão de Deus para a mulher. Ela reveste-se de força e dignidade. Então, é uma mulher que se reveste de força. E nós precisamos nos revestir dessa força. Só que essa força não é uma força humana, não é uma força natural, é uma força que vem de Deus, ela é uma força sobrenatural. Porque quando nós estamos na vontade do Senhor, nós corremos e não nos cansamos. Não é assim que diz a palavra? Nós somos fortalecidos no Senhor. E esse era o segredo dessa mulher. Revestir-se de força e de dignidade. Poxa, mas pastora, como que eu vou me revestir de força? Como que eu posso me fortalecer no Senhor? Como que eu tenho essa força? Como que eu consigo essa força? E para vocês não é novidade as lutas que a gente tem passado, né? Eu perdi para quem não sabe, eu perdi um filho estava com 35 semanas de gestação. E eu precisei buscar em Deus dessa força para continuar lutando, para continuar aqui, chegar até aqui, para continuar a obra, a missão que Deus me deu para fazer. E hoje, assim como essa mulher, eu venho compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E a força que eu tenho recebido dele. Por isso que o nome dessa palavra é o poder da presença. O poder da presença. Que é onde eu tenho encontrado a minha força. E eu quero que vocês abram em 1 Reis 19. Ai, me assustei. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara. Eu não costumo falar, eu sempre pego exemplos de mulheres para trazer no culto de mulheres. Mas Deus ministrou muito o meu coração com a postura de Elias. E de como Elias foi fortalecido na presença. Que é o que nós precisamos para vencer as nossas lutas. Sermos fortalecidas na presença. Então, no versículo 1, 19, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias tinha matado todos os profetas de Baal,
que eram falsos profetas, que não adoravam ao Senhor. E sabe quantos eles eram? Para quem não sabe, 400. Aqui fala que Elias tinha matado a espada todos os profetas de Baal e de Aserá. Por isso, Jezabel, que era rainha na época, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo. Repete comigo, Elias teve medo. E fugiu para salvar a sua vida. Eu continuo agora. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia. Elias matou 400 profetas. A espada. E nós vemos duas faces de Elias aqui. E nós temos essas duas faces de Elias. Porque aqui nós vemos Elias corajoso, disposto a matar, de espada na mão, aniquilando com todo mundo. E depois Elias fugindo de uma mulher. De uma simples ameaça. E com a gente não é assim também? Não tem dias que a gente é mega corajosa, a gente é guerreira, a gente é ousada, a gente é uma leoa. Não é assim? Tem dias que a gente, assume a personagem, aquela do quarto de guerra. Faz o quarto de guerra, cola um monte de papelzinho, tá orando. E aí tu vai, unge as portas, unge a janela, unge a roupa do marido, unge calçado, unge as cuecas do marido. Unge tudo. Vai lá e diz, Satanás, sai daqui e bota para correr. É guerreira, é forte. Se é alguma coisa com os filhos, então, tocou nos filhos, a gente ruge. Quem nunca rugiu ainda porque não teve filho? Filha, quando tu tiver, tu vai rugir. Mexe com o filho da gente, a gente vira uma leoa. E a gente encara as coisas no trabalho. E a gente encara o dia a dia, a rotina desgastante. O marido que não é chuchu. E às vezes, uma palavra nos desestrutura. Uma palavra nos abala. Uma palavra nos fere, nos magoa, nos faz ir para o quarto, chorar e dizer, vou desistir de tudo, não dá mais, eu não aguento mais, vou fugir para o deserto, meu relacionamento não dá mais, não vou mais na igreja, não vou mais, olha o que me falaram, a pastora nem me viu. Eu fui lá, organizei tudo para o culto de mulheres. Elas comeram tudo, deixaram tudo sujo. Eu fiquei até de madrugada limpando. E a pastora não disse nem obrigada. Vou embora. Nunca mais vou voltar. Uma palavra tem o poder de nos desestabilizar. Uma palavra tem o poder de nos colocar de cama, de nos abalar, assim como aconteceu com Elias. Elias num dia estava matando os caras lá, no outro dia Elias estava fugindo de Jezabel, da mulher. Quantas vezes nós não somos afrontadas, intimidadas, feridas por palavras que nos fazem querer desistir. E Elias fugiu. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte.
Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas Elias, aqui nesse momento, ele fez algo muito importante. Apesar de Elias ter sentido medo, porque a palavra diz que ele sentiu medo. E muitas vezes nós vamos sentir medo. Medo de não dar certo, medo de fazer a escolha errada. Medo de viver um novo. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E muitas vezes nós vamos ter medo. Medo de deixar para trás o que nós precisamos deixar. Mas Elias fez uma coisa aqui. Ele sentiu medo. Ele fugiu. Mas ele orou. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: Elias orou. Ele orou. Qual é a nossa falha muitas vezes? Que nós fugimos, mas nós fugimos para o lugar errado. Nós não falamos com Ele. Porque nós sabemos que parar e ouvir Deus significa eu escolher fazer algo que não é a minha vontade, mas a dele. Elias orou. E ele parou no meio do caminho. E às vezes isso acontece com a gente fica parada no meio do caminho. Tem pessoas que decidem parar no meio do caminho. Elas não estão ativas na igreja, não estão trabalhando, não estão firmes, mas também não estão no mundo, mas elas estão no meio do caminho. Estão mornas, estão muitas vezes dentro da igreja e mortas espiritualmente. Mas Elias nos deu uma chave. Elias orou. Ele clamou ao Senhor. E ali ele dormiu. Ele orou e ele descansou, porque ele estava cansado da guerra. Elias estava cansado de lutar. E muitas vezes nós nos cansamos de lutar. Cansamos das nossas batalhas, cansamos das nossas guerras, cansamos de falar sempre a mesma coisa, de fazer sempre a mesma coisa, de convidar 1000 vezes para vir na igreja, de sempre ceder. Cansamos de nos sacrificar. Mas Elias orou e descansou. E o que aconteceu aqui com ele? De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, o que Deus mandou aqui para Elias quando ele orou? A oração, ela gera algo. A oração, ela movimenta o céu. A oração, ela movimenta a mão do Senhor. Quando Elias orou, o anjo veio e tocou. E disse: levanta e come. O Senhor mandou o sustento que ele precisava para atravessar aquele deserto, porque ele estava no deserto. Toca na pessoa que está do teu lado. Toca nela, cutuca ela aí. Cutuca ela aí, tu vai ser o anjo agora, te empodera. Te empodera que agora tu vai ser o anjo. Cutuca ela, mas cutuca. Anjo não é delicado não, cutuca aí. Tu é um anjo guerreiro. Diz: levanta e come. Cutuca ela de novo aí. Cutuca. Cutuca para ela acordar. Cutuca que esse Elias está dormindo aí. Cutuca, sacode. Diz: levanta e come. Porque o teu caminho é longo.
Olha o que o anjo disse: sua viagem será muito longa, então não terminou. Te alimenta, te fortalece, porque não é o fim. Não desiste dessa guerra. Não é o fim. Mas Elias comeu. E aqui fala que ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias se fortaleceu com aquele alimento. E nós precisamos nos fortalecer com o alimento que vem do céu. Como que nós nos fortalecemos? Que alimento é esse? É a palavra. É a palavra. É o maná do céu. Esse é o nosso alimento, é a palavra que nos alimenta. É a palavra que nós lemos e que no momento de crise, Deus vai trazer no nosso coração. Por isso que a nossa botija deve estar sempre cheia de azeite. Porque no momento certo, nós vamos precisar desse óleo para sobreviver. E sabe, nesse processo todo que eu passei de perda, meu parto foi muito difícil. Eu senti o espírito de morte junto de mim. Recuperação, tudo foi muito difícil. Só que eu não tinha acesso à Bíblia ali. Eu não estava com a Bíblia no bloco. Não no bloco de notas, agora a gente fala em bloco e todo mundo acha que é o bloco de notas. Não, no bloco cirúrgico. Eu não estava com a minha Bíblia no bloco cirúrgico. Não tinha palavra, mas a palavra estava viva dentro de mim. Dentro de mim. E todo o tempo o Senhor me sustentando com a palavra dEle. Com a palavra dEle. Por isso que nós temos que ter a palavra dentro de nós. Porque às vezes tu não vai ter uma Bíblia na mão, mas a palavra vai estar na ponta da tua língua. Porque às vezes tu não vai ter acesso. Porque o inimigo muitas vezes nos pega desprevenida na rua, no trabalho, acontece alguma situação. Mas quando a palavra está dentro de nós, ela é uma espada afiada. E ela é nossa defesa e com ela que nós guerreamos. É ela que nos fortalece. É a palavra do Senhor que nos traz esperança. Que nos traz vida. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então ela que nos sustenta, nos fortalece e nos levanta para continuarmos a caminhar. Aqui nós vemos que Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites. Isso significa um ciclo. Ele esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites. Isso significa que Deus vai te dar o sustento para que tu possa passar por esse deserto sem perecer. Se tu orar, se tu buscar. Esse é o pão. Elias comeu o pão da presença. O pão da presença de Deus. Porque foi então que ele foi conduzido ao monte de Deus, diz ali, Horebe, ao monte Horebe. Deus diz, está cansado, vem para a presença. Está fadigado, vem para a presença. Está sobrecarregado, vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque o Senhor vai nos dar o pão da presença. Quando nós subimos até o monte do Senhor, o monte da presença de Deus. É na presença dEle que nós somos fortalecidas. Eu conversava com a pastora Nicole, pastora de Dom Pedrito, que está passando por uma guerra. E eu estou sempre perguntando para ela, o pai dela está enfrentando um câncer. E o pai e a mãe, os dois estão enfrentando um câncer. O pai em estado terminal. E às vezes eu pergunto como está o teu pai, como está a tua mãe, como está essa situação. Pergunto um monte de coisa e esses dias eu perguntei para ela como tu estás. E ela me dizia, pastor, eu estou de uma forma que eu sei que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Porque parece, a sensação que eu tenho é que o Senhor está me anestesiando.
que eu estou anestesiada, que eu não estou sentindo. E é realmente isso que a gente sente quando está na presença. Toda dor vai embora, toda angústia vai embora, todo medo vai embora. E o teu coração é cheio de paz, paz da presença, de alegria da presença. Porque na presença nós somos tomados de uma glória, de um poder, e nós começamos a entender e a enxergar as coisas da perspectiva de Deus, como Deus vê, e não como o homem vê. Para Deus a morte não tem o mesmo significado do que tem para nós. Para Deus a morte é glória. É a glória. Recolher os filhos dele. Todos os dias morrem missionários ao redor do mundo. E filhos de missionários são torturados até a morte. E às vezes a gente pode se pegar pensando, mas poxa, se eles estão anunciando a palavra lá no meio do nada, deixaram suas casas, suas famílias, o seu país, para viver uma vida escassa, porque a gente sabe que missionário não vive luxo. Missionário não vive luxo. Vai fazer missão lá na África, vai fazer missão lá na Índia. Por que que Deus não livra? Por que que Deus não livra? Se eles estão lá falando do Evangelho, por que que Deus não protege, não livra, não dá escape? É que para o Senhor a entrega deles é como um aroma suave. É como um aroma suave. E Deus diz, vem meu filho, cumpriu a tua missão. Tu te entregou por mim, agora tu vem para mim. Agora tu vai viver a glória. Essa é a perspectiva do céu. Só que a gente só consegue ter a perspectiva do céu no momento que nós vamos para a presença. E Deus é atemporal. Esses dias Deus me deu uma revelação sobre a morte, sobre a vida, sobre os tempos, sobre a ressurreição dos últimos dias. E eu não consigo falar e colocar em palavras. Eu disse para o Fabiano, Deus me revelou algo. Deus me falou algo, mas eu não consigo explicar com palavras aquilo que Deus me revelou. Mas eu entendi. Então, quando tu vai para a presença, Deus vai te revelar algo. Eu espero um dia conseguir falar. Que duas situações nesse meu momento de dor, que eu fui para imersão. Depois que eu perdi o Gael, a Júlia começou a trabalhar e o pastor também voltou a trabalhar. E eu passei a ficar em casa, sozinha. E para mim eu não estava preparada para esse momento, para estar em casa sozinha. Eu disse assim, meu Deus, o que vai ser de mim sozinha em casa? E aí eu disse, Senhor, eu só tenho a Ti. Aí o Fabiano me disse, por que tu não volta a trabalhar? Eu disse assim, não vou voltar a trabalhar. Porque esse meu tempo vai ser um tempo de imersão na presença de Deus. E ali eu disse, Senhor, é eu e Tu. É só nós dois. É face a face. Não tem mais ninguém. Não tem mais nada. Então eu fui buscar a presença. E Deus me tomou com a presença dEle. Foi ali onde eu fui curada. Foi ali onde eu comi o pão da presença. Foi ali onde Deus me falou coisas. Teve coisas que Deus me falou que eu digo assim, uma hora que eu achar que a igreja está madura para ouvir, eu vou falar. Compartilhei com poucas pessoas. E teve essa outra situação que eu não consigo explicar com palavras. O que é? Deus vai te revelar coisas que você nunca viveu, que você nunca ouviu. Deus vai te conduzir a entendimentos. Deus vai clarear tua mente, teus pensamentos e vai tirar toda a confusão quando tu for para a presença. E a palavra do Senhor veio a ele, a Elias, e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Quando nós vamos para a presença,
uma reflexão nos surge. Qual é o meu propósito? Para que tu me chamou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui hoje? Eu, quando tinha 13 anos, sofri um acidente, caí de cima de uma ponte de carro, onde faleceram meu pai, a minha mãe e mais uma amiga da família. Só eu sobrevivi. Ninguém sobreviveu ao acidente. Então, por que eu estou aqui? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Se vocês estão aqui hoje, vivas, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você chegou até aqui essa noite, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Não é em vão. E hoje o Senhor te pergunta: o que você faz aqui? Ou que lugar você está? Talvez você esteja num deserto, talvez você tenha parado no meio do caminho, assim como Elias. Ou talvez você tenha chegado de uma guerra agora diante do Senhor, cansado, e o Senhor pergunta: o que você faz aqui? Qual o teu propósito? Para que eu te chamei? E Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias começa: Senhor, olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já orei, olha tudo que eu já lutei, olha tudo que eu fiz pela tua casa, olha tudo que eu fiz pelo teu reino, olha tudo que eu já fiz pela minha família. Ninguém me valoriza. Olha tudo que eu faço todo dia. Ninguém me vê. Ninguém reconhece o meu sacrifício. Ninguém reconhece o que eu faço. Eu já fiz demais até agora, eu não vou fazer mais, eu não vou correr atrás, eu vou mudar agora daqui para frente. Muitas vezes nós chegamos assim, cansadas, dizendo: olha, Senhor. Aí nós começamos a mostrar as nossas feridas. Olha como eu estou, Senhor. Olha como eu cheguei aqui. Olha o quanto já me feriram. Olha as palavras que me disseram. Olha o jeito que eu estou sendo tratada. Cansadas, feridas, esgotadas, mas nós chegamos na presença. Nós chegamos no lugar certo. Nós chegamos diante daquele que pode saciar a nossa alma, que pode curar a nossa alma, que pode fortalecer o nosso espírito e o nosso físico, que renova o nosso ânimo. E o que o Senhor disse? Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus diz: fica na presença. Fica na presença. Fica na presença. Fica na presença, que eu vou passar. Fica na presença, eu vou passar. Muitas vezes a gente não tem paciência para ficar na presença. A gente quer as coisas de imediato. A gente quer orar isso, e o Senhor não respondeu, é porque Ele não respondeu. Não, mas o Senhor diz: fica na presença. Fica na presença. Fica aqui. Porque é ali que o Senhor se revela. É ali que o Senhor se mostra. É ali que o Senhor tira toda a confusão da nossa mente. Aqui fala assim: então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna.
Então aqui nós vemos várias manifestações que não eram Deus. Então muitas vezes a gente espera que Deus vai agir de alguma forma. Que Deus vai vir com um vento, ou que Deus vai vir com um fogo, ou que Deus vai vir com um terremoto. Ou quando a gente olha ali para Estevão sendo apedrejado, a gente imagina que Deus vai vir como? Com os cavalos de guerra. Com os cavalos de guerra, vai ali aniquilar todos que estavam apedrejando Estevão ali. Porque Estevão era um homem valoroso, íntegro, um homem de Deus. Mas Deus não veio como a gente esperava. Deus não livrou Estevão. Mas Estevão disse que já via ele de em pé, esperando para levar ele. Então muitas vezes Deus não vai vir da maneira que a gente espera, mas não significa que ele não veio. Ele vem da forma que nós precisamos. Ele vem porque não tem a ver com nós, ele vem é porque tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. Então não é como a forma que nós queremos que Deus haja. Deus não tirou Jesus da cruz. Jesus precisou morrer. Deus não salvou o Gael, não permitiu que o Gael vivesse aqui. Mas ele vive lá. Ele vive lá. Ele já está na eternidade. Ele já está desfrutando do que nós em breve vamos desfrutar. Da alegria eterna, da paz eterna, da presença eterna do Senhor. Deus não veio como eu esperava, da maneira que eu não vivi o milagre como eu esperava viver o milagre, mas eu vivi um milagre. E o milagre sou eu. O milagre é eu estar aqui hoje. O milagre é eu continuar. O milagre é eu vencer. O milagre é eu continuar falando de Jesus. O milagre é eu continuar anunciando o evangelho, curando outras pessoas que também estão passando por isso. Esse é o milagre. É assim que a gente confunde o inimigo. Porque o inimigo, Satanás, quando ele era Lúcifer ainda, ele queria a glória, a honra e o poder. Por isso que ele traiu a Deus e levou 1/3. Então quando ele olha para nós, e mesmo a gente não tendo nada, a gente quer Deus, isso dá um pane no inferno. O inferno entra em pane. Porque Satanás, Lúcifer, ele queria tudo, ele não queria Deus. E nós, quando não queremos nada, ou por mais que o Senhor nos tire tudo, mesmo assim nós permanecemos porque nós queremos é Deus. É único e exclusivamente Ele. O diabo, ele fica desarmado diante disso. Confunde o inferno, confunde o inimigo. Porque nós podemos viver sem riqueza, sem prata, sem ouro. Nós podemos viver sem as pessoas que nós mais amamos. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são tão convictas quanto eu em relação a isso. Talvez hoje você já viva longe de alguém que você amou muito. Nós podemos viver. Hoje eu posso dizer, eu posso viver. Eu só não posso viver sem Jesus. Só não posso viver sem Ele. Sou dependente dEle. Mais uma vez a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? O que você está fazendo com a missão, com o chamado que eu coloquei nas tuas mãos? O que você está fazendo com o teu dom, com o teu talento, com a tua família, com os teus filhos, com o teu esposo? O que você está fazendo? Elias mais uma vez se lamenta, porque às vezes a gente é como Elias, né? Deus está tentando falar e a gente não consegue entender. Deus faz de novo a mesma pergunta.
Deus tinha feito essa pergunta, Elias deu aquela murmurada, Deus fez de novo a mesma pergunta, Elias deu a mesma resposta. Se vocês olharem aqui, é copiou, colou. Copiou, colou, é a mesma resposta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas, eu sou o único que sobrou, e agora estão querendo me matar. Então Elias continuou murmurando, Senhor, olha o fim, não sei do que, porque fizeram isso comigo, porque bababá e bababá. E às vezes Deus está tentando falar e a gente está só na lamúria. Deus está nos dando sinais, Deus está nos mostrando as coisas e a gente não consegue enxergar. Até que uma hora Deus disse assim, o Senhor disse, volta pelo caminho por onde veio. Volta. Está fugindo? Não. Volta. Encara o teu problema. Encara a tua guerra. Encara a tua luta. Que sou eu que te fortaleço. Volta, que ainda não terminou. Volta, que ainda não é o fim. Volta, que eu vou te dar estratégias, eu vou dizer o que tu vai fazer. Volta, porque eu sou contigo. É assim que o Senhor faz, é assim que Ele age nas nossas vidas. Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. E quando nós comemos o pão da presença, nós somos fortalecidas pelo Senhor. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 12. Lá em Provérbios, nos falava que ela revestia-se de força e de dignidade. Então nós vemos aqui Elias se revestindo de força. E é tão lindo porque Elias, ele foi fortalecido no deserto, que é o sobrenatural. Ninguém fica forte no deserto. Você já viu uma pessoa passar por o deserto fisicamente, não espiritualmente? Alguém que caminha no deserto. Essa pessoa, ela desidrata. Essa pessoa, ela seca. Essa pessoa, ela definha 40 dias no deserto. Se tu não tiver contigo uma boa reserva de água e de alimento, tu vai definhar. Só que com Deus é o contrário. No deserto nós somos fortalecidos. Esse é o sobrenatural de Deus. Então quando tu olha, tu não tem nada. Deus é o teu oásis lá. Deus é o teu oásis, a tua fonte. Ele manda os anjos te servirem. Olha que coisa linda. Os anjos te servirem. Os anjos te despertarem. E que os anjos do Senhor te despertem nessa noite. Os anjos ministradores do Senhor te despertem nessa noite. E que você possa comer do alimento sólido da palavra do Senhor, que é vida, é viva e eficaz. Em João 12, nos fala a história de uma mulher que foi dignificada. Eu nem sabia que essa palavra existia e eu descobri ela preparando essa palavra aqui. Dignificada na presença. O que é ser dignificada? Que se conseguiu dignificar, tornar digna, que se tornou honrada, que alcançou um cargo mais elevado, que foi promovida. Isso que significa dignificar, que é o que a gente falava sobre a honra. E eu te convido a ler João 12, versículo 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria honrou.
E como a gente falava, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Quando recebemos um justo, na qualidade de justo, temos galardão de justo. E agora eu vou trazer o meu adendo aqui. Quem recebe o filho, na qualidade do filho, tem galardão de filho. É por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Maria, ela entendeu o segredo da presença. E a presença dignifica. Porque quando nós permanecemos na presença dele, nós estamos honrando a presença dele. Honrando quem ele é. Quando nós nos colocamos diante dele, quando nós ouvimos com atenção. Quando nós entregamos o nosso melhor, nós estamos honrando. E essa honra está gerando peso de glória sobre nós. E Maria não só nesse momento, mas tem outra parte que fala que Marta estava atribulada com muitas coisas. Preparando o almoço, preparando a casa, e limpando e organizando tudo. E Maria estava onde? Na presença. Então Maria sabia que o mais importante, que não tinha nada mais importante do que a presença. Era o que mais importava, era a presença. Então Maria esqueceu o resto que ela tinha para fazer. Muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas, a gente quer falar, a gente quer convencer as pessoas através dos nossos argumentos. A gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o marido, a gente tenta enfiar as coisas na cabeça dele, goela abaixo. A gente tenta resolver as coisas com o nosso poder, enquanto uma coisa é necessária, é a presença. Quando nós nos colocamos na presença, Deus faz o resto. Eu sempre conto que quando eu e o pastor, em seguida que a gente casou, que ele se desviou. E eu lembro que eu fiz de tudo para trazer ele de volta para Cristo. De tudo. Usei todo o meu poder de argumentação, chantagem, intimidação, todas as formas apelativas possíveis. E nada. Eu acabava não indo na igreja porque ele não ia, não queria deixar ele sozinho. Acompanhava ele em lugares onde eu não queria acompanhar, para não deixar ele sozinho, e acabei me afastando da igreja, mas não de Cristo. Até que um dia que eu disse assim: Senhor, para mim basta. Eu só quero a tua presença. O que tu vai fazer com esse homem não me interessa. E eu lembro que eu entreguei. Eu digo: se tu quiser levar, leva. Pode levar. Se tu quiser levar, leva. Se tu quiser deixar aí, deixa. Faz o que tu quiser com ele. A Júlia era pequenininha, eu vou pegar minha filha e eu vou ir para tua casa. E eu não vou mais deixar de ir, nem um dia da minha vida. Eu disse: Senhor, eu fiz tudo o que podia. Eu fiz tudo que estava no meu alcance. Eu não sei mais o que fazer. E eu sei que tu não me chamou para estar vivendo essa vida aqui. No momento que eu peguei a Júlia e comecei a ir para a igreja, todos os dias ele me deixava na porta da igreja. E não entrava. Todos os dias não, todo domingo. E ele me deixava na porta da igreja. E eu ia para a célula. Vai ir? Não vou. Tô indo. Tchau. Se saía, não perguntava nem onde ia, nem onde andava. Entreguei para o Senhor. Senhor, é contigo. Meu coração vai descansar em ti. Foi nesse momento que eu fui para a presença, que o Senhor agiu e trouxe ele de volta, sem eu falar uma palavra. Uma palavra. Esse é o poder da presença. Porque quando nós estamos na presença, o Senhor está agindo na nossa vida, em tudo que nos cerca. Ele está transformando tudo que nos cerca. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. E Maria entendeu isso.
Maria entendeu que o mais importante era a presença. E Maria entendeu que o que mais ela tinha de valor era a presença. E ela entregou, e esse vaso de alabastro, ele tem um significado, ele correspondia a 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. E Maria estava dizendo assim, Senhor, a tua presença vale muito mais do que isso. E aquela entrega daquele ano de trabalho significava assim, ó, eu entrego cada dia da minha vida aos teus pés. Cada gota daquele perfume que correu sobre Jesus simbolizava cada dia de Maria sendo entregue. Cada dia de Maria sendo entregue na presença. Eu entrego tudo o que eu tenho. Eu entrego o meu melhor, a minha essência, a minha vida. Eu quero te servir durante todos os dias da minha vida, meu Senhor, meu amado. E a nossa entrega constrange. Nós vamos ser criticados pela nossa entrega. Como eu, pastor, muitas vezes somos, porque tem gente que acha que a gente faz demais. Que a gente visita demais. Opa! A gente visita demais as pessoas. A gente trabalha demais, a gente não precisa fazer tanto. Assim como disseram para ela, mas esse perfume poderia ser vendido, ser sido entregue aos pobres, poderia... Porque a nossa entrega vai constranger, vai desacomodar aquele que está do lado. Poxa, mas olha, está entregando tudo e eu não estou entregando nada, ou o que eu estou entregando é tão pouco. E a gente é apontado, a gente é criticado. Mas aí o que a gente faz? A gente deixa. Ou então a gente canta aquela música que diz, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso para lá, vem para cá. E a gente chama para a presença. Maria entendeu isso, Maria entendeu o preço da presença. Nada paga o preço da presença e o agir da presença de Deus em nós. E hoje o que tem me sustentado é a presença. É a presença. O dia que eu não estou bem, eu fujo para a presença. E lá eu fico. Eu estava lendo um livro esses tempos. E o livro deu uma chave. O livro me deu uma chave. Um livro do Bill Johnson. E ele... Não era nem dele, a esposa dele falando dele. Que ele ia para um momento com o Senhor. Deu 1 hora. E dessa 1 hora, ele adorava durante 45 minutos e orava durante 15 minutos. Por quê? Porque ela diz que a gente vai receber quando a gente pedir conforme a vontade de Deus. Só que a gente só consegue pedir conforme a vontade dele quando a gente se achega a ele, quando ele nos revela a vontade dele. Então é através da adoração, através da busca. Depois de 45 minutos ele orava. E eu esses tempos fiz um propósito. 45 minutos de adoração. 15 minutos de oração. Subia, 45 minutos de adoração. 15 minutos de oração. E o Espírito Santo é meu DJ. Eu digo assim, eu vou abrir aqui e eu vou clicar na primeira que aparecer. Aí eu clico, eu digo agora é contigo. Tu vai mandando os louvores que tu quer falar comigo. Só teve uma vez que ele sussurrou um nome assim. Ficou sussurrando um nome. Eu digo, tá, vou botar esse louvor. Foi Céu na Terra, até hoje tô nessa vibe desse louvor. Só sei que eu terminei. O meu último dia desse propósito, já era tarde da noite, eles estavam dormindo já, todo mundo dormindo. E eu não podia gritar, não podia falar alto, então era tudo assim. Eu terminei em cima de uma poltrona no nosso escritório, gritando, sussurrando, né? Gritando em espírito, vamos dizer assim. Meu
sou uma águia. Eu falava assim, abri o meu... Eu vou voar alto no Senhor. E chorando em pranto, o Senhor me renovando, me renovando, me renovando. E eu senti que aquele tempo foi onde o meu bico foi quebrado, as minhas penas foram arrancadas. E eu fui renovada. E eu pude subir novamente no monte do Senhor e dizer, Senhor, pode me empurrar, porque eu vou voar. E é isso que a presença faz com a gente. Por isso que o mundo não entende, as pessoas não entendem. O porquê que a gente não para, como eles conseguem continuar. Já é o segundo filho que nós perdemos. Segundo filho. Como que eles continuam, como que eles não param? Há um segredo. É a presença. É o poder da presença de Deus em nós, que não tem como explicar. É inexplicável. E a igreja continua crescendo. E quando a gente perdeu o Samuel, Deus me deu uma palavra que nos daria filhos no luto. E quando a gente perdeu o Samuel, a gente mudou de prédio. E a igreja só cresceu. E a igreja continua crescendo. E a igreja continua crescendo. E as pessoas nos perguntam, ou param para perguntar, esses tempos pararam para perguntar para o pastor André e para a pastora Nicole, qual o segredo de Bagé? Qual o segredo de Bagé? Qual o segredo da igreja de Bagé? Assim como vou perguntar aqui. Um guri tão novo. Uma guria tão nova. Qual o segredo dessa igreja que cresce? Como eu vejo aqui, está lotado de mulheres. E só mulheres. Só mulheres. Qual o segredo dessa igreja? Vão se perguntar. Como tem perguntado de nós. E muitos vão ir lá e vão fazer o quê? Vamos pintar a parede de preto. Não é? Vamos pintar a parede de preto. Vamos mudar um logo. Aí muitas vão fazer um logo redondo assim. Não, vamos botar church no final. O segredo é a church. Vamos apagar a luz na hora do louvor. Vamos apagar a luz. Vocês vão ver as pessoas fazendo assim, nas outras igrejas. Que lá em Bagé é uma onda, o fundo preto, luz baixa, a gente está ditando a moda agora lá das igrejas. Bem, antes eu ficava chocada, horrorizada, dizia, ai que coisa, fica imitando a gente. Pinta de outra cor, pinta de verde do exército, quartel, camufla a igreja, pinta de azul do céu, mania de querer estar imitando a gente. Ficava irritada. Mas eu, poxa, que bom que a gente está sendo exemplo de algo bom. Está desacomodando. E se é para desacomodar, amém. Que se desacomodem esse povo que está acomodado. Se a gente vem para desacomodar, glória a Deus. Não desacomodar, ver esse povo se levantar. Mas o segredo é um. É um. É a presença. É a presença. É só esse o segredo. É estar na presença dia após dia. É isso que nos mantém, que nos sustenta de pé. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, os meninos do louvor. Vamos adorar. Quero te convidar nessa noite a entrar na presença. O Senhor está aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já pude sentir a presença dEle nesse lugar. Eu tenho pedido sinais para Deus. De que Ele está comigo. Eu digo, Senhor, eu preciso sentir a Tua presença. O Senhor tem manifestado a presença dEle. Então eu te convido a entrar na presença nessa noite. Eu não sei o quão cansada tu chegou até aqui. Eu não sei as tuas lutas, eu não sei as tuas guerras, mas eu só sei de algo. Uma coisa te basta. Uma coisa é necessária. É a presença.
escolha a melhor parte. Escolha a presença, porque o resto o Senhor vai fazer.